Ministério da Saúde alerta os pais para a prevenção de acidentes durante as férias. Governo reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. Olá, boa tarde. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, garantiu que o pagamento do salário de dezembro dos servidores estaduais será realizado hoje e não vai ser de forma parcelada. Após participar da solenidade de troca de comando da Polícia Militar no Batalhão de Choque, realizado na semana passada, Pezão falou ainda que os investimentos em segurança serão mantidos, área que, segundo o governador, continua recebendo o maior percentual do orçamento. Foram quase 9 bilhões de reais, valor quase 3 vezes maior do que foi investido na saúde. Apenas o Poder Judiciário teve o pagamento em data diferente, depois que o Supremo Tribunal Federal ordenou que o Estado pagasse até o dia 30 os salários de dezembro dos servidores da Justiça. Não por acaso, hoje os servidores estaduais vão se reunir para discutir medidas que devem ser adotadas pelo funcionalismo diante da crise do temor de atraso e de parcelamento de salários. O encontro vai ser no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Hospitais universitários de 21 estados e do Distrito Federal vão receber repasse de 145 milhões de reais para aprimorar a assistência da saúde nessas unidades. O Hospital Universitário de Brasília recebeu 8 milhões e 500 mil reais do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários em dezembro. O repasse permitiu que a instituição comprasse medicamentos e materiais específicos para a cirurgia cardíaca. Além disso, os valores também foram usados para reformas no prédio e para pagamento de funcionários. O superintendente da unidade, Ervaldo Sampaio, define a importância do REUF. Por muitos anos, os hospitais universitários eles permaneceram sem nenhuma fonte de financiamento, de manutenção e de melhoria do seu parque tecnológico. O REUF veio como uma das alternativas para esse processo de reestruturação e de melhoria dos hospitais. Com os valores repassados pelo REUF nos últimos 5 anos, o Hospital Universitário de Brasília pôde ampliar o número de leitos e reequipar a UTI neonatal. Também permitiu a inauguração de unidades como a hemodinâmica, que hoje cobre 30% de todos os atendimentos em cardiologia no Distrito Federal. Os recursos também foram usados para comprar equipamentos como a gama-câmara, que torna possível diagnósticos mais precisos em casos de câncer, problemas cardíacos e funções renais. Ele presta uma gama muito grande de serviços para a comunidade. Em termos ambulatoriais, nós temos praticamente quase todas as especialidades médicas disponíveis, tanto clínicas como cirúrgicas. Do ponto de vista de atendimento, a gente se caracteriza como um hospital predominantemente terciário, que é a vocação de atender pacientes graves. Nesse aspecto, a gente evoluiu em um ano de 10 leitos de UTI para 45 leitos de UTI. Vamos, nos próximos 6 meses, evoluir para 64 leitos de UTI. Os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a saúde. Os recursos do REUF permitem que essas unidades continuem oferecendo ensino, pesquisa e atendimento de qualidade. Os hospitais universitários federais têm uma importância estratégica para o Sistema Único de Saúde, porque eles são geradores e propagadores de conhecimento e de assistência. Então, eles não são meros prestadores de serviço, eles não apenas atendem a população, mas são capazes de gerar conhecimento, transmitir esse conhecimento, e por isso mesmo eles têm um papel diferenciado em toda a estrutura do Sistema Único de Saúde. Já está em vigor a regra que estabelece os incentivos para a participação das micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, agricultores familiares e sociedades de consumo nas compras públicas. A regra que estabelece os incentivos para a participação das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais, dos agricultores familiares e sociedade de consumo nas compras públicas já está em vigor. O setor passou a ter prioridade nas aquisições realizadas pelos órgãos do Sistema de Serviços Gerais.
que é administrado pelo Ministério do Planejamento. De acordo com dados do Sebrae, as micro e pequenas empresas são responsáveis por 27% do produto interno bruto e 52% do total de empregos com carteira assinada no país. De Brasília, Leandro Alarcon. Janeiro é o mês das férias e muitas famílias aproveitam este período para levar os filhos às praias, piscinas e aos parques. Mas o Ministério da Saúde faz um alerta. Afogamento lidera o ranking de acidentes com 34% dos óbitos. E os acidentes domésticos são as principais causas de morte entre crianças de até 9 anos no Brasil. O que toda criança tem de sobra é energia para gastar. Nessa idade, elas querem explorar o mundo, conhecer e experimentar tudo. Os pais têm que ter fôlego para acompanhar esse ritmo, além de manter o cuidado para evitar acidentes, o que não é nada fácil. Pequenos acidentes, um galinho na testa ou outro, sempre tem, não há como evitar. Mas, por exemplo, o escorregão no box, logo em seguida nós adotamos um tapete de borracha dentro do box. Na piscina, então, a atenção é redobrada, principalmente quando a criança é pequena, como a Mayra, que tem apenas 1 ano e 3 meses. Um descuido e a diversão pode ir por água abaixo. A idade dela é uma coisa obrigatória, né? Não tem conversa. Tem que realmente estar sempre ligado, sempre olhando. Não... Porque ela rapidinho aqui, se eu deixo ela cair 3, 4 vezes debaixo d'água, e nessa idade ela não... Ela pode até ser que ela levante, mas pode ser que ela desespere e aí fica lá. Isso acontece com os meus mais velhos até. Imagina com a pequenininha, né? Os acidentes domésticos, como afogamentos, quedas, intoxicações e queimaduras, ainda são as principais causas de morte entre crianças de até 9 anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Nos últimos anos, os óbitos entre os pequenos dessa faixa etária vêm diminuindo, mas os números ainda preocupam. Os afogamentos lideram o ranking dos acidentes domésticos. De um total de 2.094 óbitos em 2013, 712 foram por afogamentos, o que corresponde a 34% dos casos. Já as quedas somam 7,4%. Até os recipientes pequenos que armazenam água, como baldes e bacias, podem ser um perigo dentro de casa. Então, a todo momento, nós precisamos estar atentos, né? De preferência que a criança pequena até nem fique em ambiente sozinha, sempre com vigilância de algum adulto. E quando a queda não é evitada, a recomendação é observar as reações da criança antes de agir ou procurar atendimento médico. Se a criança estiver sorrindo, estiver bem, estiver brincando, a gente não precisa correr e levar para o hospital, não. O que importa é que essa observação seja feita pelos pais e só leve com sinais de gravidade mesmo. Ministério da Saúde anuncia medidas para ampliar a assistência no Rio de Janeiro. Entre as medidas anunciadas está a contratação de 2.493 novos profissionais para a rede federal que funciona no Rio de Janeiro e que conta com 8 hospitais e institutos médicos. Além disso, serão criados 150 novos leitos para internação e cuidados pós-cirúrgicos. Desses 2.493 servidores, novos servidores, 1.570 são para substituir servidores que estavam com um contrato temporário concluindo agora em janeiro e nos próximos meses, e 943 são novos. Esses novos servidores permitirão uma ampliação de capacidade instalada dos nossos hospitais no Rio de Janeiro. Essa ampliação ela é significativa, ela representa um incremento de 154 leitos na nossa rede, sendo desses 34 leitos de UTI, de leitos de cuidado intensivo para pós-operatório, e 120 leitos gerais. Isso distribuídos nos 6 hospitais federais do Ministério da Saúde aqui. Segundo o Ministério da Saúde, as novas medidas vão ampliar a capacidade da rede federal no Rio de Janeiro em cerca de 300 novas cirurgias e mais 300 internações clínicas e cirúrgicas por mês. No final do ano passado, o estado do Rio de Janeiro decretou situação de emergência na área de saúde devido a problemas orçamentários. Um gabinete de gestão de crise então foi criado com a participação do Ministério da Saúde, que anunciou o repasse ao estado de 155 milhões de reais entre verba direta e materiais hospitalares, como seringas, luvas e até próteses cirúrgicas. As novas contratações vão ser feitas por seleção pela internet.
As vagas são para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analistas de gestão e técnicos de suporte. O profissional interessado tem até o dia 22 de janeiro para fazer a inscrição na página do Núcleo Estadual do Rio de Janeiro. Governo federal reforça o combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país, com o Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito e à Microcefalia. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou o plano no Mato Grosso do Sul, estado que registrou quase 20 mil casos de dengue no ano passado, com 15 mortes. As ações vão envolver 19 ministérios e órgãos do governo, em parceria com estados e municípios. Agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde, eles estão, cada agente comunitário de saúde está com um smartphone. Todas as casas visitadas em tempo real, eles estão mandando a informação para a central de controle de situação que eles têm e estão fazendo um trabalho de excelente nível. Ainda sobre o combate ao mosquito da dengue, o uso de repelente tem sido indicado como forma de proteção, em especial para as mulheres grávidas. Uma cartilha traz informações ao consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar o melhor produto. Bruna está grávida de 6 meses e segue à risca as orientações médicas quanto ao uso de repelentes para se proteger do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. O repelente eu uso durante o dia 3 vezes, né? Aplico sempre após o banho ou quando eu vou permanecer muito tempo fora de casa, eu levo um repelente que eu tenho em spray e aplico novamente, tanto na pele quanto por cima da roupa. Para ajudar o consumidor sobre os cuidados na hora de escolher e usar repelentes, a Secretaria Nacional do Consumidor e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançaram uma cartilha. Segundo o boletim, o componente químico DEET, comercialmente conhecido como OFF, Altan ou Repelex, é considerado eficaz e seguro. Informações sobre o uso correto ou de não indicação para grávidas e crianças devem constar no rótulo dos produtos. A Anvisa não impõe restrições ao uso de repelentes, desde que tenha um registro na agência e que as instruções de uso sejam seguidas. Produtos como velas e incensos à base de andiroba, citronela e óleo de cravo não possuem eficácia comprovada nem registro na Anvisa. Como estão irregulares, seus produtores podem ser penalizados por publicidade enganosa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no início do ano para garantir direitos e promover a inclusão social. A lei garante condições de acesso à educação e à saúde e prevê punição para a ocorrência de discriminação. Michele Luz tem 30 anos. Aos 3, foi vítima de uma bala perdida e se tornou paraplégica. A primeira cadeira de rodas só veio aos 8 anos. Ela conta as dificuldades que enfrentou. Meus irmãos tinham que estar me carregando. E sente, pesa, né? A gente pesa, então vai crescendo conforme o peso, os irmãos não conseguem carregar. A dificuldade de locomoção é apenas um dos problemas enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. O preconceito e a dificuldade de acesso a serviços como saúde e educação também são sentidos na pele. Tudo que é para o portador de deficiência é penoso, é mais caro e a taxa de cobrança é bem abusiva. Então, nós estamos aí lado a lado para que possa ser cumprida mesmo e que essa inclusão social venha de acordo para que possamos melhorar a nossa vida em comum. Para garantir a inclusão social e a cidadania de quem tem algum tipo de deficiência, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece regras para assegurar o acesso dessa população a serviços públicos como saúde e educação. E também estão previstas punições para atitudes de discriminação das pessoas com deficiência. O Ministério Público estará fiscalizando o cumprimento desta lei. As pessoas que se sentirem desrespeitadas poderão também denunciar essas violações de direitos, se por acaso acontecerem, ligando aqui para o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, para que a gente possa cobrar dos órgãos responsáveis a fiscalização para o cumprimento desta lei.
De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica proibida a cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas, a chamada taxa extra. Também, segundo a nova legislação, empresas que exploram serviços de táxi devem reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. Hotéis e pousadas devem ter pelo menos 10% dos dormitórios acessíveis, com a garantia de pelo menos uma unidade por estabelecimento. E pessoas com deficiência vão poder utilizar o saldo do FGTS para comprar órteses e próteses. Portal da Transparência registra recorde de acessos em 2015. O Portal da Transparência do Governo Federal registrou em 2015 mais de 16 milhões de acessos. Esse é o maior número registrado de visitas desde a criação do site em novembro de 2004. A média de visitas por mês foi de quase 1,5 milhão, número também recorde dos últimos 12 anos. As cidades que mais registraram acesso foram Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Também há visitas de outros países, principalmente dos Estados Unidos e da Índia. O objetivo do portal é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e, dessa forma, ajude na fiscalização. De Brasília, Leandro Alarcon. E você vai ver a seguir. Hidrelétrica de Itaipu volta a assumir a liderança mundial em produção anual de energia. E ainda, técnico do vôlei feminino Zé Roberto conta sua história de atleta olímpico. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.